Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Eliane. É um prazer ter você aqui no canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita para se inscrever se ainda não é inscrito. E para você que já é inscrito e me segue aqui no canal, meu muito obrigada por acompanhar os meus vídeos, tá bom? Hoje eu vou compartilhar esse passo a passo, o linguado da Ariel, da Pequena Sereia. E eu já fiz a minha Ariel, a nova Ariel, né, que foi lançada aí no filme no mês de junho, né? Olha que linda que ela ficou. Me fala aí, ficou parecida com a do filme? O que você acha? Gostou dos detalhes? Deixa um comentário aí me informando. Vou deixar todo o passo a passo aí para vocês no canal. Então, na descrição eu vou deixar todo o material que eu gastei e a referência da cor para você fazer o linguado, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento te ajudar. É um prazer ajudar vocês. Desde já agradeço a sua companhia. Vamos lá, o passo a passo? Vamos iniciar com o círculo mágico. Dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Fiz aqui os 6 pontos, vou fechar o círculo e vou puxar uma laçada nesse primeiro ponto que nós iniciamos. Ó, eu puxo a laçada e faço o meu primeiro ponto da segunda carreira. Aqui eu vou colocar o marcador. Que aí eu sei que aqui eu começo a contar. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nessa segunda carreira, nós vamos ficar com 6 pontos. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, então continuo com 6 pontos baixos. Antes de começar a próxima carreira, eu venho aqui no avesso, no círculo mágico, e pego qualquer laçada de algum ponto aqui por trás, que aí a gente já faz o nozinho aqui desse início, que aí fica arrematado. Não precisa cortar o excesso, que depois vai ficar pra dentro. Aí eu já dou uma virada no trabalho assim, ó, para ficar pro lado direito, certo? Então, essa é a minha segunda carreira. A próxima carreira eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer mais uma de 6 pontos baixos. Então, eu tiro o marcador, faço meu primeiro ponto, onde estava o marcador, e coloco ele novamente, para saber que aqui começa a terceira carreira. E vou fazer um ponto baixo para cada de base. Finalizei a terceira carreira. A quarta carreira eu tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto e coloco ele no lugar. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Essa carreira será toda de aumento. Eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos. Ó, aqui então eu tenho 4 carreiras. Já finalizei a carreira de aumento, 2 pontos baixos para cada ponto de base. A quinta carreira, eu tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto, já volto ele para o lugar. No próximo ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um aumento. Vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Um ponto baixo e um aumento.
Ao todo, ficamos com 18 pontos baixos. A próxima carreira eu já inicio aqui fazendo um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E agora eu vou fazer uma sequência de 6 aumentos, certo? Ó, meu primeiro aumento, já vou no próximo, faço um aumento. No próximo ponto, o meu terceiro aumento. Aqui já é o quarto. O quinto aumento desta carreira. E o sexto aumento. Agora eu finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Finalizei a carreira e ao todo ficamos com 24 pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou continuar com essa mesma quantidade de pontos, tá? Pelas próximas 3 carreiras. Então, feito as 3 carreiras de ponto sobre ponto, ó, ficou desta forma. Ao todo, nós estamos com 9 carreiras feitas, certo? A próxima carreira, a carreira de número 10, eu faço um ponto baixo, coloco o marcador. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Deixa eu ver aqui se... Eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Então, nesse início, já estão feitos 5 pontos. O próximo, o sexto ponto, eu puxo pela metade e vou pegar a linha azul e vou fechar esse ponto, ó. Fechei esse ponto, eu dou uma tensionada na linha amarela para diminuir o tamanho do ponto amarelo, certo? Que aí vai ficar desta forma, ó. Aí agora eu venho aqui conduzindo o fio amarelo por baixo dos próximos pontos que eu vou trabalhar, porque aqui serão os pontos azuis. Aí eu vou fazer um nozinho nesse início aqui, por dentro aqui do trabalho, para ficar arrematado. Ó, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, conduzindo o fio amarelo por baixo dos pontos. Aqui já fizemos, deixa eu ver se é aqui, vou fazer mais um azul, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O ponto de número 11, eu puxo a laçada, mas vou fechar com a linha amarela. Tá vendo que esse último ponto azul ficou maior que os outros? É só dar uma tensionada no fio e já vem no próximo ponto e faço um ponto baixo. Esse fio azul eu vou cortar, porque não precisa fazer ele conduzido por baixo dos pontos amarelo agora, porque a gente vai fazer uma carreira de somente com a cor amarela. Então, não precisa gastar o fio para conduzir por baixo. Você vem por dentro, faz um nozinho nessa ponta e um nozinho nessa outra ponta da linha azul. Ó, pessoal, fiz o nozinho, né, no início e no final da ponta azul e finalizei a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ó, pessoal, fiz as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, ficou desta forma. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira.
Eu continuo aqui com 24 pontos baixos, tá? Não mudou a quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui eu fiz ao todo 9 pontos. Nesse ponto aqui, número 9, eu faço ele pela metade e vou fechar com a linha azul. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo, conduzindo o fio amarelo por baixo dos pontos. Chegou aqui, ó, no 7º ponto, eu vou puxar ele pela metade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, eu faço ele pela metade e fecho com a linha amarela. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo e já corto esse fio. E vou arrematar da mesma forma que a gente fez nesse primeiro. Faço um nozinho nesse fio e um nozinho nesse. E finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante com um fio amarelo. Ó, já fiz os nozinhos, finalizei a carreira. A próxima carreira eu vou fazer ponto sobre ponto. Ó, finalizei a carreira de ponto sobre ponto. A próxima carreira eu tiro o marcador e já vou iniciar fazendo um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. O próximo será a diminuição. Pego a laçada de fora, venho no próximo ponto. Pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das duas laçadas e faz o ponto baixo. Vou lá no próximo ponto e repito a sequência. Um ponto baixo, no próximo o segundo ponto baixo, no próximo a diminuição. Então, a sequência desta carreira serão 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a minha carreira, ao todo ficamos com 18 pontos baixos. Já vou iniciar a próxima carreira e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui, ó. 2 pontinhos aqui do ladinho do azul. Ó, pessoal, eu fiz 8 pontos baixos, tá? Mas eu preciso que chegue aqui, ó, nesse comecinho aqui, no mesmo sentido dos pontinhos azul, tá? Eu vou vir nesse próximo ponto, puxo a laçada assim e fecho com a linha azul. Agora, eu vou conduzir o fio amarelo por baixo dos pontos que eu vou fazer. Vou puxar essa pontinha pro outro lado para depois a gente fazer o nó. Então, eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, eu faço ponto baixo pela metade, fecho com a linha amarela, certo? São apenas esses 3 pontos nessa carreira. Aqui eu já posso cortar esse fio. E vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base e fazer os nozinhos na ponta desses fios azul. Finalizei a minha carreira, ao todo estamos com 16 carreiras, tá?
E nessa última carreira continuamos com 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar nessa parte aqui de cima para a gente fazer algumas diminuições. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu só conferir. Nessa carreira, eu vou fazer ela normal, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou deixar para diminuir na próxima carreira, que aí o detalhe azul vai ficar mais bonito se a gente não diminuir agora, tá bom? Então, é só fazer um ponto baixo para cada de base. Ó, pessoal, finalizei a carreira de ponto sobre ponto e já iniciei a próxima. Fiz 6 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma sequência de 6 diminuições. Ó, então, feitas as 6 diminuições, com esses 6 pontos que eu fiz, nós ficamos com 12 pontos baixos nessa carreira. Vou tirar o marcador e na próxima carreira eu vou fazer um ponto baixo para cada de base. Então, finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto, ao todo estamos com 19 carreiras. E nessa última carreira, 12 pontos baixos. A carreira de número 20, eu já vou começar fazendo minha diminuição. E coloco o marcador. E vou fazer ela toda de diminuição. Serão diminuições sequentes, ó. Minha segunda. Aqui já é a minha quinta diminuição, me restaram apenas 2 pontos. Então, já é a minha sexta. E ao todo, nessa carreira, vamos ficar com 6 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e vou repetir esse número de pontos. Vou ficar com 6 pontos na minha última carreira. Aqui é o meu último ponto desta carreira e meu sexto ponto, né? Aí pode cortar o fio. Eu tiro esse marcador e vou fazer um ponto baixíssimo aonde estava o marcador, certo? E puxo a laçada.
Aí eu vou colocar enchimento aqui na nossa pecinha. Eu não vou colocar muito enchimento, porque se colocar demais, ele vai ficar arredondado. E ele precisa ficar assim, ó, certo? Ele vai ficar um pouco arredondado, mas se você olhar de lado aqui assim, ele é um pouquinho mais achatado. Porque nós fizemos o aumento só aqui, ó, os aumentos sequentes na parte superior. Que aí ele fica bem certinho, bem bonitinho, tá? Para fazer a barbatana, eu vou fazer 6 correntes. Volto na segunda, faço um ponto baixo. Vou laçar o fio na mesma corrente, puxo uma laçada e vou tirar todas as laçadas de uma vez. Fiz meio ponto alto. Laça o fio, no próximo corrente eu vou fazer 2 pontos altos na mesma corrente. Feitos 2 pontos altos, eu laço o fio 2 vezes, venho na próxima corrente, puxo uma laçada, vou tirar 2 laçadas da agulha, tiro 2 e tiro 2. Fiz um ponto alto duplo. Laça o fio, venho na próxima corrente e vou fazer 2 pontos altos na mesma corrente. Laça o fio na última correntinha, puxo uma laçada, tiro tudo de uma vez. Fiz meio ponto alto e na mesma corrente um ponto baixo. Já vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura. Vou puxar essa laçada, vou arrematar esse fio aqui do início e vou usar esse para costurar. Aí eu vou costurar aqui na lateral, tá? A costura é muito simples, é só pegar um pontinho aqui no corpo, volta na barbatana. E a mesma coisa eu faço e costuro do lado de cá. Só ter atenção na quantidade de pontos que você deixou para costurar a barbatana de um lado, você também deixa do outro lado, para ficar bem certinho, tá? Você coloca assim, ó. Aqui no caso serão no máximo 2 pontinhos, e da mesma coisa você vai fazer de cá. Ó, pessoal, já fiz a costura, ficou desta forma. Agora, aqui, ó, eu peguei a linha do que a gente finalizou e coloquei pra dentro. Que agora a gente vai dobrar assim, ó, você vai observar pela barbatana, vai ficar dobrado como se fosse na lateral. Eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Ó, dou uma tensionada para ficar bem justinho e venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, insiro a agulha fechando esse círculo e já puxo uma laçada. Pega essa pontinha, puxo pro lado de cá, que eu já escondo ela por baixo dos pontos, também para ficar arrematado. Ó, fiz o meu primeiro ponto baixo. Vem aqui no próximo, inserindo a agulha aqui e saindo lá do outro lado, tá vendo? Puxo a linha, faço meu outro ponto baixo. Dou uma tensionada nessa linha aqui, ó, do início, e venho aqui, ó, no próximo, e faço o terceiro ponto baixo, certo? Ficou desta forma. Agora, eu vou subir uma corrente, viro o trabalho, no mesmo lugar eu vou fazer 2 pontos baixos. No próximo, também 2 pontos baixos. E no último ponto, também eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ainda tá pequena, então eu vou subir uma laçada, viro o trabalho novamente. No primeiro ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e faço um aumento
para cada ponto que eu tenho aqui. Vou ficar com 12 pontos nessa carreira. Chegou aqui nesse meu último ponto, vou cortar esse fio e pode arrematar essa ponta. Do início aqui já ficou arrematado, é só cortar esse excesso. E aqui é só fazer um nozinho e esconder a pontinha pra dentro. Ó. Na hora de dobrar, tem que ficar bem certinho, porque senão fica assim, ó, fica torto, né? Então, ó, vai ficar assim de ladinho. Fica bem bacana, né? Ó, pessoal, aqui eu fiz 9 correntinhas, certo? Feitas as 9 correntinhas, eu volto aqui, ó, na segunda e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar o fio, na próxima corrente eu vou fazer meio ponto alto. Laça o fio, na próxima corrente faço um ponto alto, certo? Vou laçar o fio 2 vezes, venho na próxima corrente e vou fazer o ponto alto duplo. Ó, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Laça o fio, no próximo, um ponto alto. E laça o fio, no próximo ponto eu vou fazer meio ponto alto. Ao invés de fazer o ponto baixo agora, eu já venho no próxima corrente e faço um ponto baixíssimo. Ficou desta forma. E vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. Volto na segunda, faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. Então, ficamos com 3 pontos baixos nessa correntinha que a gente acabou de trabalhar. E me restou apenas uma corrente aqui no final. E vou fazer um ponto baixíssimo nela e vou subir novamente. 1, 2, 3, 4. Volto na segunda, faço um ponto baixo para cada corrente. Ó, fiquei com 3 pontos baixos. Na mesma correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio do tamanho que dá para fazer a costura. Vou arrematar esse fiozinho do início, puxo essa laçada aqui e vou costurar esse detalhe aqui na parte superior do peixe. Vou centralizar bem aqui, ó, costurando aqui, ó, no ponto do meio. Até chegar assim, ó, nessa parte aqui da frente, tá? Que aí ele vai ficar bem certinho. É só pegar um pontinho aqui e volta até finalizar aqui no meu último ponto. É muito simples, tá? Ó, pessoal, finalizei a costura aqui da parte superior. Já colei os olhos, ó, tá? Ficou desta forma o resultado. Coloquei o fio branco, esse aqui é aquele fio Camila, é uma linha de costura, né? Que ela é mais fina, para fazer um detalhe aqui nos olhos. Eu vou inserir aqui, ó, pela parte de baixo. Eu vou sair aqui na parte inferior. Deixar uma ponta aqui, para depois a gente fazer o arremate, né? Como a linha é fina, você pode passar até mais de uma vez se você achar necessário, tá?
Aqui, ó, já ficou bem delicado, nem vai ser necessário passar 2 vezes. Deixa eu só verificar aonde eu vou passar essa outra aqui para ficar bem idêntico. Ó, e vou tentar sair no mesmo lugar aqui, ó. Na hora que a gente amarrar, pode ser que ela vai se esconder, mas aí qualquer coisa a gente passa mais uma vez, repetindo esse mesmo processo, porque a intenção aqui agora é a gente dar uma leve afundada aqui nesses olhos, e para isso eu vou precisar puxar essa linha, ela vai sumir, mas a gente vai conseguir puxar ela aqui para baixo, tá vendo? Ó, pode ver que já dá uma tensionada, só da gente puxar, tá vendo, ó? É isso aqui que a gente precisa fazer, só para dar essa leve afundada nos olhos. Aí eu vou amarrar aqui, ó, tensionando esse fio, só que não tensiona demais, porque é uma linha muito fina. Se ela arrebentar, aí não vai fazer o efeito que a gente precisa, certo? Conseguimos aqui amarrar, fez o efeito que a gente precisa, só que a linha sumiu, né? Por baixo lá do olho, não dá pra ver ela. Então, a gente volta e passa de novo. Aí, a gente consegue esse efeito que a gente quer. Aí, essa agora a gente não vai precisar tensionar demais o fio. E vou voltar lá no mesmo lugarzinho que a gente fez o nozinho, sempre tentando sair exatamente no mesmo lugar. Aí, esse último fio, a gente não vai precisar tensionar a ponto de sumir, tá vendo? A gente vai deixar ele mais aparente. E vou amarrar aqui, ó, sem tensionar, porque a gente já fez o efeito que precisava. É só para realmente ter o arremate dessa linha. E vou fazer mais um nozinho para ficar bem fixo essa linha. E vou cortar o excesso. Corto o excesso assim, ó. E agora pego aqui o fundinho da agulha de crochê e empurro o excesso para dentro. Olha como fica. E fica o efeito que a gente quer. Fica bem bonitinho, né? E assim a gente termina o nosso peixe. Me informa aí o que você achou. Você gostou dos detalhes? Foi fácil acompanhar? Isso para mim é muito importante saber. Desde já, eu agradeço a sua companhia até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.